as notícias catastróficas e a influência na mente humana. Já na década de 90, né, eu fiz parte de uma instituição espírita, a Rosa da Paz. Eles eram universalistas, ainda não eram kardecistas. Foi a época que eu mais gostei, né, quando eu trabalhei com eles. Depois eu me afastei, hoje, como eu já falei, não tenho religião. Mas o presidente daquela instituição, eu até relato alguns casos sobre isso aqui no meu livro, era um grande amigo, um grande irmão de outras épocas, de outros tempos, de outras vidas, o José Pinho. Ele costumava ir para minha casa. Eu morava na época no bairro da Pituba, em Salvador, na Avenida Paulo VI, e ele ia, eram todas as quintas à noite, e ficava um grupo de médiuns. E eu era projetado fora do corpo, os grupos de médiuns em volta de mim, me dando apoio, qualquer situação eles polarizavam, né, minha mão, os pés, passando energia e tudo. Teve um fato que eu também relato aqui no livro, que eu tive muita dificuldade para voltar para o corpo, eu estava sendo puxado por seres de uma outra instituição. É um caso que eu conto aqui. Mas enfim, nessa época nós conseguimos ver os tsunamis que aconteceram depois na Indonésia, no Japão. Conseguimos ver algumas outras situações, como o atentado a Nova York. Não tão nitidamente como foi, mas vimos realmente assim um desabamento, explosão. Enfim, foram fatos assim que eu cheguei depois em uma palestra lá nesse mesmo Centro Espírita, a Rosa da Paz. Eu falei sobre isso aí e as pessoas ficaram apavoradas. Depois o mentor espiritual nos chamou em reservado, a mim e a José Pinho. O mentor espiritual, o José Pinho era o presidente, e eu era um simples trabalhador da casa. E disse: meus irmãos, vocês não podem estar fazendo isso, porque as pessoas não estão preparadas, as pessoas entram em pânico, pessoas ficaram sem dormir. E, bom, gente, de repente foi uma lição que eu tive. Foi uma grande lição, eu sempre, com humildade, aceitei as determinações superiores. Eu estou aqui para aprender também, não sou nenhum santo, eu já falei isso em outras vezes. Estou aqui também aprendendo, mas para mim foi uma grande lição. E o assunto que eu quero tocar aqui, que eu quero falar, é um assunto que também é muito complexo. Por quê? Eu vou dizer por quê. Eu não estou querendo ofender ninguém, por favor, não entendam dessa forma. As pessoas às vezes agridem porque compreendem mal. E eu gosto de falar o que eu sinto, gosto de falar o que eu acho, gosto de falar a verdade, e muitas vezes a verdade incomoda. Eu não estou aqui para ofender ninguém, mas quero alertar para a possibilidade de catástrofes que estão por vir, e que as pessoas ficam sabendo disso e ficam apavoradas, entram em pânico. Tudo bem, o vidente, ele é o vidente, ele tem que divulgar o trabalho dele, e de uma certa forma existe algo por trás, né, daquela toda energia que está sendo manipulada, mas vamos convir que as pessoas se apavoram. As pessoas entram em pânico, porque o medo é a maior arma que o inimigo tem contra você. Eu já falei isso outras vezes, vou repetir. Quem estiver achando que eu estou repetindo, falando o que eu já falei, pode achar, não tem problema nenhum. Eu não me incomodo, mas eu vou repetir mais uma vez, até porque tem pessoas que não assistem todos os vídeos. A pessoa com medo é uma pessoa fácil de ser dominada. Tá bom? Eu já falei isso milhões de vezes e vou falar quantas vezes for preciso. As pessoas com medo são pessoas fáceis de serem dominadas. Então, acontece que essas informações sobre as catástrofes, sobre a possível retirada de órbita da Terra, choque com um planeta, um possível planeta que está se aproximando, ou seja, Nibiru, Hercóbulo, X, ou Absinton, né, como tem na própria Bíblia, ele foi identificado por um telescópio infravermelho. Mas, gente, não vai ser o fim da Terra, não vai ser. Qualquer astro etéreo, visível aos olhos humanos ou não, eles podem passar perto da Terra, isso é normal. Existem outras dimensões, outros universos físicos. Isso realmente pode exercer alguma influência, mas a Terra não vai acabar agora, a Terra não vai. Muitas transformações. E se essas catástrofes, se elas vierem, se essas catástrofes acontecerem, é natural, não é para ninguém ficar desesperado, não é para ninguém entrar em pânico. Até porque, a gente, faz parte do processo natural da Terra, faz parte da transformação que a Terra vai passar. Se existe um determinado local que está sobrecarregado de energia negativa, de energia densa, se vocês pudessem ver a Terra
do espaço, em uma outra posição fora do corpo, vocês iam ver uma nuvem densa, não é nuvem de poluição, é nuvem de poluição mental, não é a poluição física dos carros, das fábricas, poluição mental do ser humano, vocês iam ver uma nuvem densa de energia deletéria e negativa, que essa energia, ela constantemente, está sendo trabalhada, limpada através de raios, de descargas elétricas das nuvens, das tempestades e outras formas também. Então se fala muito em mudanças, Essas mudanças, obviamente, elas estão por vir também por influência do Sol. O Sol, de épocas em épocas, ele emite determinadas radiações que interferem nas placas tectônicas. Eu já recebi essas informações e vou passar novamente. E existe também, o que muita gente não sabe, que existem inúmeras naves, inúmeros seres de luz que estão aqui na Terra também, olhando por nós, e que eles também estão controlando, tentando fazer com que essas radiações que venham do Sol, esses ventos solares que venham com certo tipo de frequência, que eles não interfiram tanto e que não aconteça o que aconteceu há 12 mil anos com o fundamento da Atlântida. Mas, de acordo com a vibração humana, essas interferências elas podem ser feitas de uma maneira mais intensa ou não. Então realmente é possível que algumas coisas aconteçam, que desencarnes em massa, mas quem não deve não teme. Quem está na sua posição, quem está tranquilo, quem não tem peso na consciência, não tem do que temer. Tá certo? Então assim, eu deixo esse documentário aqui, eu não quero estender muito, quero deixar ele curtinho, justamente para que vocês possam refletir. Quem quiser compartilhar, fique à vontade, tá bom? Mas é muito importante que a gente tenha consciência do nosso papel no universo. Essa transformação, gente, já falei milhões de vezes, vou falar de novo, é lá de dentro para fora. Ela não fica esperando que os extraterrestres venham fazer por vocês. Façam, não fiquem esperando que ninguém faça por vocês. Façam, corram atrás. Às vezes, por ironia, as pessoas perguntam: o que é que você está fazendo para elevação da consciência do ser humano, ao invés de estar falando mal de extraterrestre. Bom, gente, o trabalho de elevação da consciência do ser humano ele é feito por si só. O que a gente pode fazer é dar umas dicas, né? Um abraço, um sorriso, um olhar, e resumindo o amor universal, fraterno, isso é mais importante para a elevação da consciência. As pessoas têm que ser conscientes de que consciência não se eleva com trabalhos de fim de semana, com vivências de final de semana. Consciência se eleva no dia a dia, com atitude. Então, não se influencie. Não se influenciem. As pessoas, os videntes estão fazendo o papel deles, muitas vezes até de uma forma inconsequente. Eu não estou aqui falando mal de maneira nenhuma, peço perdão se vocês se sentirem por acaso ofendidos. Eu sei que muitos são sérios, realmente, não estão brincando, estão falando a verdade, tá bom? Mas fiquem tranquilos também, de repente tudo pode ser mudado. Existem tipos de situações que podem ser alteradas sim. Quantos videntes não erraram aí? Quantas previsões não aconteceram? Por quê? Porque o ser humano ele vibrou de maneira positiva que transformou tudo isso aí. Se existir 10 milhões de pessoas vibrando negativamente e 1 milhão apenas vibrando positivo, vibrando com a mente elevada, com certeza esse 1 milhão, a força superior, a força positiva, a energia negativa, eu não estou falando da energia neutra, positiva, aquela energia magnética não. Eu estou falando da energia positiva do pensamento superior em relação a isso, tá certo? Então o pensamento superior, ele é muito mais forte do que o pensamento inferior, aquele pensamento negativo, que a pessoa está sempre para baixo. Então se a pessoa leva a sua mente, ela vai longe e consegue realmente transformar esse mundo, tá bom? Então muita paz aí, muita luz para todo mundo. Gratidão por estarem aí acompanhando o meu canal e assistindo.